Wilson? Ok, my friend. Opa, Tudo bem? Wilson. Boa noite. E aí? Boa noite. Certo? Olha, sua câmera tá meio de lado aqui, aparecendo para mim. Acho que tá aparecendo pro pessoal também. Tá ficando. Vai como deixar. Pronto, bem melhor assim. Só que tento Ok focalizar um pouco mais. assim? Tá ótimo. Vai ficar. Assim. Pronto. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Então, vamos lá, né? Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui para essa live, né? Com o que vamos debater sobre a tecnologia dos motores dos carros elétricos, né? Em especial comentando os carros da Jaguar Land Rover, né? De onde vem nosso Isso. amigo Ailson, que está aqui com a gente, Ailson Abílio, que ele já trabalha há anos, né, na indústria, no setor automobilístico, né? Tem rara experiência, né? E vai ser nosso palestrante de hoje. Certo, Ailson? Então, boa Ok. noite. É uma grande honra ter você aqui com a gente, certo? Aí eu queria começar hoje, fazer uma breve apresentação aqui da gente, né? Então, vou começar aqui, né? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Calado da Costa, eu sou formado em Engenharia Eletrônica na UFPE, eu tenho pós-graduação em Engenharia Elétrica, MBA em Gestão Empresarial no SEDEP, eu fiz mestrado em Engenharia Elétrica, né, com ênfase em eletrônica de potência, onde eu desenvolvi um estudo, né, acerca do PWM voltado a sistemas fotovoltaicos, certo? Que foi uma parceria da UFPE em Joinville, certo? E sou, desde 2013 eu atuo como professor, já lecionei na Poli, que fica na UFPE, né? No UFPE em Garanhuns, na UFAVIP em Caguaru. Eu já trabalhei na indústria alimentícia e na área de telecom. E desde o ano passado sou professor na Uninasal, certo? Nossa, tem uma bagagem aí forte, hein, mestre? A gente vai construindo. Mas você que é um jovem tem bastante experiência também. Então, queria que você apresentasse aí e falasse um pouquinho também da experiência no ramo automobilístico com a gente. Bom, então tá. Boa noite a todos, pessoal. Prazer enorme estar participando dessa live aí com o professor mestre Leonardo. Para mim foi uma grande honra, né? Receber esse convite e ajudar. Bom, meu nome é Elson Abílio, sou engenheiro mecânico, tenho 26 anos, sou técnico automotivo desde 2010, formação Senai, na qual quero dar os parabéns aí aos professores que também estão acompanhando essa live. Para mim foi uma grande honra ter estudado, ter cursado esse curso técnico automotivo no Senai, em meados de 2010, e hoje eu sou pessoa sênior autorizada para veículos elétricos Jaguar Land Rover, né? No qual a gente atua com alta tensão, manutenção de alta tensão dos veículos elétricos, seja ele híbrido ou 100% elétrico. Tá? É uma pauta bem interessante que a gente vai abordar hoje, para quebrar também alguns paradigmas sobre o uso do carro elétrico, a comercialização, o avanço, né, o desenvolvimento que está ocorrendo, né, no mundo automotivo. Tá bom? Tem Certo. alguma pergunta, professor? Não. Pronto. Então, a gente pode começar aqui, Ailson. Assim, temos um pouco muito heterogêneo, assim, temos desde, assim, pessoal que interessa pela área, temos pessoal também que é especialista, né? Como também tem algumas pessoas que não são da área, mas que interessaram aqui em participar da live, certo? Eu queria que inicialmente a gente Legal. falasse um pouquinho assim, que eu sei, algumas dúvidas na base que surgem. Por exemplo, é comum o pessoal ter aquela dúvida de carro elétrico, carro híbrido, né? Já que novidades estão aparecendo no mercado, né? Se você pudesse falar rapidamente Uhum. sobre
essa diferença, né? O que caracteriza o carro elétrico, carro híbrido, certo? Ok, hoje a gente já tem no mercado alguns modelos 100% elétrico, né? Veículo 100% elétrico, como é o caso, eu posso simplificar aqui muito bem, o caso da Jaguar, o Jaguar I-Pace, que é um veículo inovador. Ele é um veículo 100% elétrico, tá? Na marca Jaguar Land Rover. Ele contempla um conjunto de bateria de alta tensão, né? Uma bateria cuja potência chega a 90 kW e sua tensão máxima chega próximo de 400 volts. Tá? Chega perto desse valor. Então, para a Jaguar Land Rover, eles consideram a alta tensão a partir de 60 volts. A partir de 60 volts, ele é um veículo considerado de alta tensão, tá? Cuja diferença principal entre o veículo elétrico, 100% elétrico, e o veículo híbrido é a diferença que não vai existir a ligação em série ou em paralelo de um motor a combustão. Tá? O Jaguar I-Pace, ele é um veículo 100% elétrico, tá? No qual ele possui tração AWD, nas quatro rodas, as quatro rodas do veículo são motrizes. Em relação ao veículo híbrido, ele vai possuir um motor flex, tá? Motor da família Ingênio, associado a um motor elétrico de 116 cavalos, aproximadamente 116 cavalos. Tá? Então, podendo ser um veículo que você possa recarregá-lo num ponto de recarga, no carregador, uma fonte externa, além do processo do motor a combustão, fazer com que o motor elétrico seja movido de forma a ser um gerador e recarregue a bateria, tá bom? Então, temos essas famílias de veículos, 100% elétrico e o híbrido, com a característica do plug-in, né? É o PHEV. Certo, Então, no caso assim, só resumindo que no caso que você tiver um carro elétrico, né, ele vai ser 100% elétrico, caso ele é carregado diretamente assim na rede elétrica, né? Eu ia dizer tomada, né, mas quando eu falo tomada, o pessoal pensa que é a tomada de casa, mas não, tem que ter todo um carregador, tal, que você ainda vai comentar mais à frente na live, né? E se você tiver um carro híbrido, ele vai ter tanto motor a combustão quanto motor elétrico, né? No caso, ele vai ter a vantagem que tem duas fontes de energia, né? Mas, por outro lado, você vai ter também o custo, vai ter que fazer manutenção dos dois motores, né? Motor a combustão e do motor elétrico. Respondendo umas perguntas bem interessantes aqui, professor Leonardo. Isso é uma pergunta interessante do Augusto, da Thalita, do José, do Fábio, né? Então, a gente poderia começar essa pergunta aqui do Augusto Calado, né? Ele quer saber aqui, né, nesse momento, que é melhor para a gente comprar, se é um carro 100% elétrico ou então um carro híbrido. Então, o que é que você, com a sua experiência, nos sugeriria? Vai depender muito do uso, né, da característica do cliente, principalmente do uso que o cliente quer fazer com o veículo. Em determinadas situações, o veículo híbrido, ele atende melhor a condição do cliente, em outras, o veículo 100% elétrico atende de melhor forma, tá? Vai ser mais eficiente para o cliente, seja ele na condição financeira, tá? Ou na condição de uso em si. Estamos, por exemplo, um veículo 100% elétrico, já respondendo a pergunta aqui do Fábio, né? Um veículo 100% elétrico, no caso do Jaguar I-Pace, ele tem uma autonomia cerca de 400 km, tá? Com uma carga de bateria, que é uma bateria 100% carregada, equivale a 90 kW. Então, ele esperado que se atinja 400 km de autonomia. Isso vai depender da forma de condução, da forma como que esteja o clima lá fora, a condição de ar-condicionado, enfim. Principalmente na condução do cliente, tá bom? Mas, se é um cliente que ele roda cerca de, por dia, 50 km, casa para o trabalho, deixar um filho na escola, ir ao shopping, cerca de 50 km diário. E ele tem ponto de recarga, é muito interessante que ele utilize um veículo híbrido. Tá? Ele é um veículo híbrido que vai atender
sem problema algum, porque você vai ter a opção de recarregar o veículo em sua casa e no ponto de trabalho. Assim como você também poderá, em determinadas situações, exigir do veículo que entre o motor a combustão e você consiga ter a otimização ali das duas tecnologias, né? Do motor a combustão, downsize, junto com o motor elétrico. Uhum. Entendi. Por um lado, assim, o motor híbrido deixa assim o usuário, né, de uma forma assim um pouco mais autônoma, né, porque vai ter a possibilidade de utilizar duas fontes de combustível, ou seja, pode ser tanto o elétrico quanto utilizar gasolina, né, diesel, né, o que for. Agora, por outro lado, ele acaba, assim, que uma das vantagens dos carros elétricos que eu vejo é a questão da manutenção, porque o custo de manutenção do motor elétrico é muito, muito reduzido, né? Você Muito reduzido. não precisa ficar trocando óleo do motor, essas coisas, né? Tudo que a gente... Você tem ideia, a primeira revisão de um veículo elétrico, ele chega com uns 32, 34 mil km. É a quilometragem esperada que o veículo vem à concessionária para fazer uma revisão. Isso vai ser revisão básica de itens de suspensão, a verificação geral do veículo, né? Mas de itens obrigatórios para a troca, vai ser pneus, isso vai depender da forma que o cliente utilizar o veículo, freios e tubulação, alguns filtro de cabine do ar-condicionado vai ser necessário, né? A troca. Isso. Mas aí a gente não vai ter um filtro de ar do motor, a gente não vai ter a troca de um óleo do motor, por exemplo. Numa próxima revisão, na quinta revisão, é que a gente faz a troca do fluido do sistema de transmissão. E aí o motor elétrico acoplado a um diferencial, e esse diferencial vai possuir um óleo, e aí é recomendado que se troque-se na quinta revisão do veículo. Então, de quantos quilômetros? O custo-benefício é enorme. A quinta revisão de 100 mil? Vai ser algo próximo de 100 mil. Porque também tem o prazo, né? Até porque, assim, o pneu e pastilha de freio, né? Até pelos carros lá da marca de vocês, ele deve ter uma duração boa. Acho que as primeiras revisões é mais para conferência. Acho que dificilmente 50, 60 mil vai ser necessário trocar pastilha de freio, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do meu querido Ionês. Ionês é excelente técnico da marca, excelente gestor. Ele... Um bagulho muito interessante. A vida útil na bateria do carro, né? Já que você pode emendar já responder essa pergunta aí que você já está nesse tema. Ok. Bom, querido Ionês, o fabricante ele determina que a bateria de alta tensão do veículo ele tem um tempo de garantia de 8 anos, tá? Tem um prazo de 8 anos de garantia com a quilometragem de 160 mil. 160 mil km ou 8 anos de garantia. Tá? A longevidade desse produto, desse componente, vai depender muito do uso do cliente, da assistência que o cliente vai dar ao longo de sua vida útil. Isso vai ser prepondente para determinar quanto que a bateria vai durar ou não. Exemplo, é interessante que o cliente nunca deixe a bateria 100% descarregada. Tem o fator de segurança, obviamente, as baterias de lítio, íon de lítio, ela não vai descarregar 100%, o sistema vai sempre monitorar para que isso não ocorra, mas é interessante que o cliente sempre, o usuário, né, sempre deixe ele o máximo de carga possível, 75%, 80% e assim vai. Isso acontece com nossos telefones, nossos aparelhos eletrônicos, né, que possuem bateria de íon de lítio. Isso é uma didática que a gente pode, uma prática que a gente pode adotar, que certamente vai aumentar a vida útil aí do componente. Até tinha essa questionamento a fazer, né? Você falou a bateria são de íon de lítio. Eu vi essa dúvida se era de íon de lítio, se eram baterias poliméricas, né? Interessante. Legal. Até porque, assim, que as baterias dos carros elétricos, eles têm essa característica, né?
de que são diferentes de um carro comum, assim, que as baterias de chumbo ácido, né? Se você quiser até comentar alguma coisa, né? Porque tem a questão dessa relação, né? Da energia por peso, né? Já que o carro Uhum. elétrico, a quantidade de carga que ele precisa, ou seja, de bateria, é muito maior do que no carro a combustão, né? Que você só precisa da bateria praticamente para dar partida. Aí, no caso, como você tem uma quantidade muito maior, é interessante você ter essa relação de muita energia para pouco. Ok? Alô? Voltou? Desculpa que Me ouvindo? Perfeito. aqui deu uma doida. É o seguinte, como está dizendo isso, que a relação tem que ter muita energia para pouco peso, né? Porque o peso de um carro elétrico vai ser a parte da bateria também. Isso, até por questão do centro de gravidade. A bateria do carro elétrico, ele ocupa o salão do veículo, aquela parte ali inferior, ele é totalmente ocupada pelo conjunto de baterias. A bateria de alta tensão ela é composta por 36 módulos, que são baterias ligadas, baterias menores, né, ligadas em série, e aí soma-se o total de aproximadamente 400 volts. Tá? Então, todo o centro de gravidade, todo o centro de massa do veículo é localizado ali na região central e inferior do veículo. O pack de baterias ali, ele é uma estrutura super reforçada em alumínio e aborda e comporta, né, todas essas baterias com a ligação em série. Uhum. Certo. Legal. Então vamos ver aqui, a gente tem uma pergunta lá no início Vamos ver aqui a pergunta. Rapidinho aqui. Caso de acidente, já a gente chega nessa questão, amigão. Eu pergunto quanto tempo se demora para carregar um carro elétrico, né? Boa pergunta, né? É isso, muito bem, boa pergunta. Vai depender muito do estado que encontra-se a bateria, né, do estado de carga que encontra-se a bateria e do tipo de carregador que você esteja utilizando. No veículo elétrico, 100% elétrico, cuja nomenclatura da nossa marca é a BEV, né, o veículo BEV, ele tem o supercarregador, que é um carregador trifásico de corrente contínua, demora em torno de 3 horas, ele dá uma carga 100%, né, na bateria. A bateria quase que zerada, né? A gente não pode considerar ela zerada, ela quase que zerada. Já no carregador monofásico, de corrente alternada, depende do estado de carga da bateria, pode durar aí em torno de 9 a 10 horas para se concluir uma carga. Acompanha também, é interessante mencionar aqui, já que estamos falando dessa questão de carga, que o veículo elétrico e o veículo híbrido, ele acompanha de um carregador chamado carregador doméstico. E dependendo do como que esteja a carga da bateria, isso é um ponto crucial, ele pode levar até 3 dias para completar uma carga. Isso vai depender do estado de carga da bateria, tá? É um carregador doméstico, lembra muito o carregador do notebook, tá? E muito seguro, muito eficiente também. E vai ter respondido a pergunta do amigão. O carregador doméstico é o monofásico ou seria o trifásico? O doméstico é monofásico, tá? Esse carregador doméstico é o que acompanha o veículo. Ele já vem junto com o veículo, é um item do veículo, é um item obrigatório, como se fosse um triângulo do veículo, tá? E só ressaltando, esse carregador, basta ter uma tomada com capacidade para 20 amperes, devidamente aterrada, que você consegue fazer a carga do veículo perfeitamente. Uhum. Certo. Até você comentou tempos, né? Vai durar 5 horas, 9 horas, né? E isso até é um questionamento, né? Porque eu não sei se você gosta assim de corrida, de carros, né? Mas assim, esse tema me lembra duas situações, né? Uma que o pessoal conhece mais, né? Que
é sistema de regeneração, que a gente vai comentar mais à frente, do CAS, né? Que, salvo me engano, foi criado na Fórmula 1, né? A gente vai comentar mais à frente. E outra situação que me lembra as corridas da Fórmula E, que é uma competição de Fórmula, né? Para quem não conhece, tem Fórmula 1, só que todos os carros são elétricos, né? E uma coisa inusitada que acontece é que na Fórmula 1, pit stop, que tem, né? O pessoal troca pneu, tudo, né? Mas o principal é para abastecer o carro, né? Só que na Fórmula E, né? Como não é possível, né? Fosse ligar na rede para carregar, imagina demorar 2, 3 horas para carregar. Põe a corrida em pausa e... Eles chegam lá no boxe, né? Estaciona o carro, pega outro e completa a corrida. E vai embora. Então, obviamente que o carro já vai estar predisposto ali já a entrar no ritmo da corrida, né? Né? Inclusive, até na época, eles tinham grande preocupação com questão de acidente, o cara sai com muita pressa do carro, não se apontar direito, a estabelecendo tempo mínimo de troca, que acho que foi coisa de 30 segundos, para que desse tempo do cara sair, entrar no carro direitinho, sem ser todo esse alvoroço. Aí queria até aproveitando esse tema, né? Essa questão, né, dessas cargas muito longas, 5 horas, 9 horas, então seria tipo o calcanhar de Aquiles dos carros elétricos, esse tempo de demora para o carregamento? Aqui, a tecnologia empregada nesses carros é altíssima. O gerenciamento de carga é muito inteligente, é muito conceituado. Ele consegue, junto com o sistema de arrefecimento do veículo, embora o veículo não esteja ligado, mas todo o sistema vai operar de forma autônoma para que, dependendo da situação climática ou da condição de temperatura da bateria, ele arrefeça a bateria ou aqueça, tá? Isso é uma condição muito importante, que a bateria de 1 lítio, ela precisa daquela faixa de temperatura ali, tá meio que constante, para poder ter a eficiência e a durabilidade desejada, estipulada pelo fabricante. Então, todo o sistema de carga, ele é programado e ele atua nesse gerenciamento elétrico em função da demanda. Tá? Então, se a bateria ela necessita de estar muito descarregada, ela necessita de uma recarga um pouco mais rápida, vai ter esse gerenciamento de carga vindo do carregador, tá? Seja ele qual for, e aí vai sempre trabalhando para que seja feita a melhor taxa de carregamento possível e que a bateria esteja sempre naquela faixa de temperatura ideal. Seja o sistema de ar-condicionado aquecendo, trabalhando como bomba de calor, ou arrefecendo, né? Até porque a bateria ela é sensível à temperatura, porque de acordo com a temperatura pode ocorrer alguma ondulação na carga dela, né? Isso. Certo, é até o seguinte, uma coisa que o pessoal debate muito, né? O pessoal questiona, essa questão assim de que com essas cargas longas, né? E, tipo, essa questão do impacto, né? Que ele ocorresse nas grandes cidades, né? E assim, no estilo de vida das pessoas, porque assim, obviamente que é uma mudança de paradigma, né? Assim, atualmente, você tem um carro, você vai no posto de gasolina, você abastece, aí você segue, né? Obviamente que com carros elétricos você teria um novo estilo de vida. Assim, por exemplo, você poderia ir no shopping, né? Quando você vai fazer as compras, está lá o carro sendo carregado, você vai na farmácia, ou então você está em casa dormindo, está o carro se... Está esperando a carga. O que você acha, assim, com relação tipo, o impacto, né, que teria na vida das pessoas, né? Essa questão da implementação de carros elétricos e híbridos? Bom, eu acho que assim, é uma tecnologia que veio para ficar, veio para revolucionar nossas vidas, o mercado, nossos conceitos até. Eu sou fanático por motores a combustão, V8, V10, enfim. Eu sou fanático por motores a combustão. Sempre achei motor a combustão uma máquina fascinante, que envolve muitos sistemas ali, sistema térmico, sistema de lubrificação,
e todo tipo de material, a essência do material empregado no motor a combustão é ampla, gigante. Porém, o motor a combustão ele sempre vai gerar poluentes, né? Embora as tecnologias venham aí para reduzir cada vez mais, mas sempre vai gerar poluentes e muita manutenção, itens descartados que só vai gerar resíduo, né? A chegada dos motores elétricos, ele tem, sabe, vários benefícios. Dentre o principal, né, mais importante, é zero emissões. Zero emissões e a logística reversa dos materiais sempre vai ocorrer, sempre vão melhorar em estudos científicos para isso e desenvolvimento da indústria. Assim como o surgimento de novas políticas públicas e, sabe, de inovar cada vez mais nas fontes de energias renováveis. A minha empresa, por exemplo, a Jaguar Land Rover, foram instalados vários painéis solares, tá? que dão assistência à rede de concessionária distribuidora de energia e ao uso interno. Né? Nossos carregadores para veículos elétricos são a energia fornecida por para eles, vem de uma fonte 100% natural, né? De uma fonte 100%, de uma fonte não poluente, uma fonte renovável, que aí é a energia solar. Interessante isso, até porque uma das dúvidas que o pessoal tem, né, pessoal, sobre essa questão de que, assim, se, por exemplo, se de hoje para amanhã, do nada, todos os carros de combustão virassem carros elétricos, né, assim, tivesse uma mudança brusca, né, e a gente teria energia elétrica suficiente para dar conta dessa demanda, né, que até o pessoal diz que vai diminuir, mas você vai ter que acabar pegando o petróleo, né, para gerar energia elétrica para o carro, né? Então, se tivesse apenas trocando, ou seja, em vez de queimar nas cidades, você estaria queimando petróleo em outros lugares, obviamente fora dos centros urbanos já melhoraria, né, a qualidade das cidades, né, mas de alguma forma você estaria também emitindo, né, esses gases. Eu vi até uma figurinha bem engraçada e bem irônica de um carregador numa rodovia, um carregador para veículos elétricos, e por trás dele era um motor a combustão. Ou seja, era um gerador que tocava era um sistema de gerador lá que alimentava o veículo elétrico. E, ou seja, era totalmente contrário à proposta que o veículo elétrico veio para a sociedade hoje em dia. Então, mas com o uso do veículo elétrico vai aumentar o consumo de energia, né, nas grandes capitais. Porém, vai surgir a demanda a necessidade de implantação de novas tecnologias, como, por exemplo, já existe pista com indutiva, que você anda com seu veículo, isso na Alemanha. Tem uma pista lá que você anda com o veículo e automaticamente ele vai recarregando. Então, são essas coisas que vai abrir novos horizontes, né? É verdade. Até isso me lembrou uma foto que eu vi recentemente, também irônica, né? Que era um carro parado na rua, eu creio que seja na França, era em algum país da Europa, e tava um outro carro, um caminhão assim elétrico, né? Que tava com um gerador a diesel para dar essa partida no carro elétrico que teve a pane elétrica. Pronto, aí essas né, que a gente obviamente toda vez que tem uma nova tecnologia, né, gera novos problemas, novas dificuldades, né, e o importante é a gente ir aprendendo com cada uma delas. Com certeza. Muitas perguntas, né, vamos esforçar bastante para tentar responder todo mundo, né, aí tentando priorizar um pouco a ordem, né, da organizada, né. A gente perguntou se em caso de acidente a bateria pode sofrer combustão espontânea. O que é que você acha, Ailton? É um assunto, é um tema bem delicado de se falar, porque em questão do acidente, a gente, sabe, torce para que não ocorra nada demais, mas, infelizmente, alguns fatores podem fugir da regra, né?
como temos, por exemplo, a Tesla, que é um pioneiro em veículos elétricos, uma tecnologia fantástica. Tem alguns incidentes aí que o veículo chegou até a pegar até incêndio, tá? Mas é uma coisa que estão trabalhando muito em cima, então, o desenvolvimento da tecnologia é cada vez bem mais avançada, e isso é uma coisa que, para acontecer, tem que ser uma soma de inúmeros erros. Inúmeros erros, e assim, a chance de que possa acontecer é mínima mesmo. Já com essa situação, em termos de questão de acidente, o sistema de alta tensão ele é altamente protegido. Tá? Ele é altamente protegido e, numa questão de acidente, ele vai desativar, ele vai entrar naquela célulazinha, naquele casulozinho, que fica altamente protegido. Tá? Então, assim, o veículo elétrico, por ele possuir uma alta tensão, cabos de alta tensão, módulo de alta tensão, ele não é um veículo que ofereça um risco aos ocupantes. O ocupante, ele está ali totalmente seguro. Tá? Ele não vai sofrer, não corre o risco de levar de sofrer uma descarga elétrica, por conta dessa questão de segurança, que é muito interessante, é um veículo muito seguro. Porque assim, que possivelmente, né, tipo, pro dia a dia, pro trânsito normal, assim, não vai ter nenhum problema desse tipo, mas a gente se preocupa em termos de um acidente, tipo, chega um caminhão, bate no carro, por exemplo, num carro normal combustão, tem sempre o risco de vazar gasolina, né, e acabar tendo algum problema de explosão, de incêndio, né, com as pessoas presas, né. Agora o medo, obviamente, com bateria é alguma questão assim também de um acidente mais forte ocorrer algum problema de combustão. Tanto no veículo, no híbrido quanto no elétrico, a bateria, que é o coração do veículo, ele é um componente altamente seguro, ele é altamente protegido, e toda cabagem, cabeamento que sai dele, a cablagem em si, que sai de alta tensão, ela é protegida por sistemas de 12 volts, tá? Ela é protegida por um sistema de 12 volts, e se detectar qualquer falha no circuito aberto ou algo do tipo, ele vai interromper esse fluxo de corrente, esse fluxo aí, e a bateria vai ficar totalmente isolada. Ou seja, você vai poder ter acesso a outros componentes com o sistema totalmente isolado, inclusive por uma questão, pensando numa questão aí de resgate de um sistema o pessoal do Corpo de Bombeiros, os bombeiros aí vai fazer aquela que geralmente acontece, é muito comum de acontecer, de ter que abrir uma porta um painel do veículo com aquele alicate hidráulico. Então, isso aí não vai ocorrer risco nenhum, tanto ao socorrista quanto ao ocupante do veículo, tá? Certo. Pronto, então, seguindo aqui, né, por as perguntas, né, tem uma pergunta que está aqui do Antônio Júnior, né? Vou complementar depois. Grande mestre, Antônio Júnior. Perguntando aqui sobre o sistema de arrefecimento das baterias e dos motores, né? Como é que é feito essa parte, né? Afinal, a gente sabe, né, que a bateria, os motores vão se aquecer, né? Como é que é feito esse arrefecimento? Bom, o sistema de arrefecimento, tanto de bateria quanto para um módulo de alta tensão, ele é feito pela solução de álcool glicol, né, de acetileno glicol. Utiliza, um pouco semelhante ao sistema convencional, tá? Ele utiliza bomba elétrica para tocar o fluido, válvulas termostáticas, radiadores. O grande diferencial disso é que ele utiliza o sistema de ar-condicionado tanto para o conforto dos ocupantes, quanto para fazer eficiência térmica na questão de controle de temperatura da bateria, no controle de temperatura de um módulo de alta tensão, como o módulo de carga, por exemplo, até mesmo no motor elétrico. Então, ele utiliza desse seguinte componente, né? O ar-condicionado é um componente vital para o sistema de alta tensão, para o sistema do veículo elétrico operar corretamente. Então, ele, ora, vai utilizar o sistema de ar-condicionado como bomba de calor para aquecer o fluido, aquecer o motor elétrico, deixar ele pré-determinado, predisposto a um funcionamento,
quanto para arrefecer. Uhum. Certo. Seguindo aqui nas perguntas, né? A Emanuele Mendes perguntou sobre a questão dos preços, né, dos carros elétricos, carros híbridos, porque quando surgiu, né, eram preços muito acima, né, dos carros a combustão, que cá entre nós, né, o preço de carros, o padrão brasileiro já é uma coisa cara, né, então os carros elétricos e híbridos são mais caros ainda, né. A gente queria saber, assim, se tem uma previsão deles se tornarem mais populares, há algum tempo, como é que vai se tem alguma previsão em cima disso, né? Ou se é realmente pelo todo o custo, pesquisa, tecnologia em cima, a tendência é continuar caro os preços dos carros. A nossa marca, por se tratar de uma marca de um pouco mais de requinte, de uma marca premium, os veículos têm um preço um pouco salgado assim no popular. Mas com relação ao veículo de combustão interna, por exemplo, da mesma marca, o preço não diferencia-se tanto. Posso citar como exemplo aqui o Jaguar I-Pace, um veículo 100% elétrico, ele custa aí por volta de 470 mil. Uhum. Uma New Discovery, Discovery 5, EDV6, que é um motor diesel, 7 lugares, suspensão pneumática, ela custa em torno de 480, dependendo muito da versão. Ou seja, aí tem que avaliar o cliente na condição, ele tem que avaliar o custo-benefício que o carro vai oferecer para ele. Tá? Já puxando esse gatilho aqui, eu vi um comentário sobre o preço, né, dos componentes, de manutenção, se vai ser acessível, se não vai. A princípio, são componentes que dificilmente vão dar problema, tá? E cuja garantia é uma garantia impecável, uma garantia que vai dar assistência 24 horas em todo o território nacional e que o preço equivale ao produto, tá? O preço é equivalente ao produto. É igual que você, por exemplo, vai comprar um motor a combustão e na concessionária o motor a combustão, a peça genuína, devidamente testada com as suas qualidades, vai ter um preço equivalente ao custo do veículo, tá? Entendi. Assim, de fato, na marca de vocês já tem toda essa questão que, como já são carros mais caros, né? Eu acho que talvez o impacto para o cliente acaba não sendo tão grande, né? Mas talvez para o cliente que seja mais acessível a preço, com carros populares, o impacto seja um pouco maior. Trazendo já esse gancho para marcas populares, a Chevrolet trouxe um veículo elétrico, já era um projeto já bem antigo da Chevrolet, e agora esse ano ela trouxe para o mercado brasileiro, que é o Volts, né? Chevrolet Volts. É muito interessante o veículo, assim, e eu acredito que o custo-benefício dele seja legal, bem concorrente aí com outras marcas, né? Verdade. Pronto, então, seguindo aqui, né? Ainda falando sobre esse tema, tem uma pergunta aqui do Fabiano, né? Sobre se existe algum incentivo econômico do governo para investir em carros elétricos, né? Então, você pode comentar um pouco disso, que é bem interessante para o pessoal que quer investir, né? Também para clientes, né? Que tem algumas certas vantagens, né? Temos, aí varia de governo para governo, estadual para estadual, tá? Mas existe uma redução que tem que ser consultado o percentual na taxa de importação, no IPVA, tem veículos que são isentos de IPVA em alguns estados, não posso classificar como regra geral, mas em alguns estados, veículo elétrico IPVA é isento, tá? Veículo híbrido tem um percentual de desconto bem considerável, assim como no preço final do veículo, né, que aí reduz a taxa de importação, a taxa de entrada do produto no Brasil, para comércio. Certo. E para quem quer investir na área, tá? Tipo, o pessoal quer fazer pesquisa, ou o pessoal que
da indústria, né? Também tem algum incentivo governamental? Temos como exemplo, né, a Land Rover, como comentei, que ele recebeu uma redução considerável na conta de luz, né, na conta de energia consumida, devido à instalação de painéis fotovoltaicos, né, e a emissão de carga na rede, na linha, porque o sistema produz energia, atende nossa demanda, e aí o excedente é devolvido na rede, e aí vem com um desconto na conta de luz, na conta de consumo de energia, e espero que posteriormente venha novas políticas para que se invista cada vez mais nas fontes de energia renovável. Uhum. Isso, no caso, vocês estão com geração fotovoltaica, né? É isso. Uhum. Entendi. Pronto, legal. Eu tenho uma pergunta aqui da Andréa Samartins, sobre como é que é feita essa manutenção dos carros elétricos, né? Eu queria comentar um pouquinho também da oficina de vocês, né? Não, porque é uma oficina. Olha essa risão. Não é a mesma coisa de uma oficina de carro a combustão, né? Então você poder comentar um pouquinho, né? Eu só fiz duas dela no grupo de vocês aqui no Brasil, né? Aqui em Recife, né? Um privilégio nosso, né? Pô, foi um tema bem interessante, uma pergunta muito interessante, tá? Os sistemas de veículos elétricos é um sistema muito seguro para os ocupantes, para o reparador, desde que siga a pé da letra, à risca, as normas e as diretrizes que o fabricante recomenda e que a lei local determina, né, que as normas locais determinam. Por exemplo, para a reparação de veículos elétricos, nós temos que passar pela certificação NR10, tá? Além de receber um treinamento da montadora, tá? Porque é importante a gente frisar, a NR10 ela não deixa apto um mecânico, um eletricista, a trabalhar com veículos elétricos. Custou um veículo elétrico novo na minha oficina, eu vou poder mexer porque eu tenho um curso de NR10. Jamais. NR10 deixa a gente apto a utilizar, a reconhecer, identificar um EPI adequado, uma norma de segurança adequada, o que fazer em uma situação de risco, uma situação de acidente. Porém, o que vai nos deixar apto mesmo é o treinamento fornecido pela montadora, pelo fabricante. NR10 é só início. É só o início. Então, é uma prática muito, muito segura. A nossa equipe de trabalho para reparação de veículos elétricos é composta de 3 pessoas. Tá? Jamais eu posso fazer uma reparação num veículo elétrico sem que essas 3 pessoas estejam em volta, devidamente protegidas pelos EPIs, tá? E seguindo as instruções sempre de uma ferramenta. Sempre vai utilizar uma ferramenta, as instruções sempre vai estar em uma ferramenta. A gente utiliza o computador com as ferramentas de medição e testes de isolamento, etc. Então, é muito importante que essa pergunta foi bem colocada agora, porque há sempre aquela questão, né? O pessoal, não, os carros elétricos estão chegando, daqui a 10 anos aqui vai estar chegando uma oficina paralela. Aí é onde mora o perigo. A manutenção desses veículos tem que ser dada por pessoas competentes, por pessoas que passaram por treinamento, devido ao risco, tá? de você mexer em uma coisa que você não tem a perícia e sofrer uma descarga. Uhum. Certo. No caso, por exemplo, já que são poucas pessoas autorizadas assim, a trabalhar com isso, vamos supor que, no caso, vocês têm uma oficina aqui em Recife, tem uma em São Paulo, né? Aí, por exemplo, um cliente de vocês, Salvador, tem um problema. Então, no caso, a recomendação do grupo é que mandasse para Recife, para vocês acertarem o carro. Hoje, né? Até o exato momento, nós temos no território nacional 2 concessionárias autorizadas a dar manutenção em linha ativa, que é ou um módulo de alta tensão ou na própria bateria, isso com linha ativa. Uma concessionária em São Paulo e a nossa aqui em Recife. Tá?
Qualquer carro que tiver no território nacional e sofreu um problema, e o diagnóstico chegou a um modo de alta tensão com linha ativa, esse carro tem que ser destinado a Recife ou a São Paulo, capital. Uhum. Até o exato momento. Possivelmente outras concessionárias vão se adaptar ao padrão, vão capacitar funcionários para que seja dada manutenção também com mais ênfase, né, com mais disponibilidade. Em outra concessionária, todas as concessionárias estão capacitadas para trabalhar, para receber os veículos elétricos da marca, porém, tem um determinado passo da manutenção, passo do diagnóstico, que não pode ser avançado devido ao pacote de ferramentas que a concessionária ainda não adquiriu e a capacitação adequada. Que aí é exatamente para trabalhar com linha ativa, que aí é o profissional VSAP. Uhum. Certo, aí estamos já com 50 minutos de transmissão, agradecendo a todo mundo aqui pelas... Nossa, já? E falando aqui, conversando, tem que passar rápido, né? Aí também porque, no caso, a plataforma aqui do Instagram permite mais de 1 hora, né? Agradecer a todo mundo pela participação, pelas perguntas, né? Então, vamos dar uma corrida aqui para tentar responder todo mundo. Sim. Tem muitas perguntas aqui, eu reuni algumas delas sobre baterias, né? Andressa Martins, Daniel Soares, Arlindo Carvalho, Augusto Calado, Heraldo, o pessoal querendo saber sobre baterias, né? Então, a gente já comentou um pouco sobre a diferença de baterias de carros elétricos comuns. Aí o pessoal está preocupado com 2 pontos, né? Um, sobre essa questão do descarte das baterias, né? E também, o pessoal está preocupado também o que é que o pessoal pensa assim, sobre o futuro, se realmente vão desenvolver baterias com autonomia maior, se vão ser baterias mais leves, né? Se tem alguma coisa já que a indústria está desenvolvendo. Com certeza. A autonomia é um ponto que está sendo muito investido, muito trabalhado em cima disso aí. Inclusive, nós hoje temos veículos no mercado, não mercado nacional, tá? Que atinge aí os 1.200 km de autonomia. Eu falo isso por conta de um modelo da Tesla, que, apesar pelo fato de eles serem pioneiros, eles já adquiriram essa tecnologia aí dos veículos que têm uma super autonomia, né? 1.200 km com a carga de bateria é fantástico. É em torno de 1.200, tá? Não é um dado preciso. Uhum. Exato. Certo. E com relação, assim, de descarte, né? O que é que faz? Tipo, o cara tem um carro elétrico, né? Aí ele, sei lá, completou o tempo de vida útil dela, né? 8 anos, né? Aí depois troca. Tá bom, aí... Só que, se você pensar, todo mundo tem um carro elétrico, né? Vai ter um enorme volume de baterias, né, sendo de alguma forma descartada, né? Então, como é que é feito esse descarte? Tem alguma descarte ecológico, tem uma possibilidade de reutilização, né? Até porque uma das bandeiras dos carros elétricos é a questão ambiental, né? Então, pode também você acabar trocando emissões, né, de CO2 e monóxido de carbono com lixo de bateria, né? Então, isso. Como é que é planejado esse descarte das baterias? A informação que temos é que é sempre adotada a política da logística reversa. Então, nós temos um ponto de recarga, de descarte de baterias, tá? A gente tem como exemplo a bateria 12 volts, que é uma bateria de íon de lítio. Então, nossa homologada pela Jaguar Land Rover é a LA. Então, eles vão buscar as baterias que já foram descartadas e aí fazem o processo lá de reutilização, de reciclagem e dos componentes lá e transformam o produto já utilizado em um novo produto. Então, a informação que nós temos é que sempre vai ser destinada às baterias do veículo elétrico, a bateria do veículo convencional, para um ponto autorizado, tá? de baterias, de fornecimento de baterias. Uhum. Entendi. No caso, então, em questão de produção de lixo, praticamente mínimo isso? Uhum. Praticamente mínimo, porque aí todo o que for lá da bateria, eles fazem a reutilização, né? Desde aquela caixa lá de plástico, que no veículo elétrico não é uma caixa de plástico,
mas tendo como relação, tendo como exemplo uma bateria convencional, a bateria 12 volts, ele reutiliza tudo ali, né? Então, é um material que é altamente reciclável. Certo. Aí tem um importante de comentar aqui antes de terminar a live, né? É sobre esse sistema de regeneração de carros Tudo elétricos, do CARES, né? Opa, tudo bem interessante. Aí poderia comentar brevemente um pouco sobre esse sistema de regeneração? Sim, exatamente. É um dos grandes pontos positivos do veículo elétrico ou híbrido, o ponto da questão da regeneração. A regeneração, ele tem poder, né? Tem o poder de regenerar a carga da bateria por meio da frenagem. Então, a partir do momento que você não está utilizando o motor, o pedal do acelerador, propriamente dito, para gerar força motriz, aquela força de inércia, né, aquele atrito cinético, vai fazer com que as rodas girem o motor na forma contrária, na forma reversa, e aí vai fazer com que ele, ao invés de ser motor, ele vai se transformar em gerador. E aí vai passar pelo sistema do filtro, propriamente dito assim, para poder recarregar a bateria sem o uso de um carregador externo, porque aí vai ser um sistema totalmente autônomo, né? Então, uma descida de serra, você costuma utilizar muitos freios, você já não vai sentir tanto consumo de pastilha de freio por conta do campo magnético que vai ser gerado ali na forma reversa para poder carregar a bateria. Ou seja, o motor, ao invés de estar dando a propulsão, ele vai estar fazendo o papel de gerador. Certo. É até uma vantagem, né, que de alguma forma reduz um pouco o aquecimento, né, dos freios, porque um problema comum, né, obviamente, é o aquecimento, né, dos freios, por causa da parada do carro, né, quando está frenando, mas a vantagem é que utilizando isso daí, no caso, né, que essa energia cinética que está sendo, em vez de ser gastada como calor, né, que é uma coisa ruim, está sendo aproveitada para gerar energia, né? Isso. Para esse sistema Isso, continue. Opa, desculpa. Não, um ponto muito interessante é sobre o consumo de pastilhas de freio. Consumo de pastilha, a média que você vai trocar a pastilha de freio de um veículo elétrico chega aí acredito eu, dependendo da forma de condução, a 60%, 70% ou até mais desse percentual comparado a um veículo convencional. Porque você vai ter a sensação de estar freando o carro, o pedal vai estar descendo com uma certa resistência, simulando um sistema hidráulico, porém as pastilhas de freio não vai estar em atrito com os discos. Aí vai ser o campo magnético que vai estar gerando a eletricidade e você vai sentir o veículo reduzindo, o veículo em frenagem, porém os freios não vai ser utilizado. Numa situação de emergência, uma taxa de desaceleração maior, o sistema vai detectar, e aí sim o motorista vai atuar e os freios vai entrar em contato com os discos de verdade, propriamente dito. Pronto. Então, só para correr aqui, vou agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, as perguntas, né? Aí, só fazer uma apanhada aqui, né? Júnior perguntou sobre a diferença de motores, na autonomia dos carros. Rafaela perguntou sobre o impacto nas grandes cidades, carros elétricos. Heraldo Samartins perguntou sobre essa questão do rastro do carbono, né, dos carros elétricos, da combustão, quem teria o maior, né? Elaine perguntou sobre o mercado de carros elétricos no Brasil, se tem futuro, né? O Marcos Santos perguntou sobre a questão da conversão de carros a combustão para carros elétricos, né? Então, como a gente só tem agora 2 minutos, né? Então, vou resumir isso tudo para perguntar só. Então, assim, então, como é que vão ser os carros do futuro? Como é que imaginou? Carro do futuro. Carro autônomo, carro com acoplamento assim, já com painel fotovoltaico, né? Que até a gente lê em vários cantos, né? E cada um diz uma coisa. Então, o que é que você que está mais próximo da indústria do que eu, né? Indústria automobilística, né? Dentro lá da Jaguar Land Rover, o que é que você tem aí como a pessoa imagina que vai ser o futuro aí dos carros? Bom, o futuro é bem promissor para essa modalidade de veículos. O futuro é muito promissor, assim como a possibilidade de conversão de um veículo a combustão
combustão, um veículo convencional, para um motor a combustão, um motor elétrico, um sistema de propulsão elétrica, vai ser mais acessível, vai ser projetos, já existem projetos que facilitem o acesso a esse tipo de tecnologia. Um exemplo, se fazer propaganda, a Fueltec já está se inovando. Quem gosta de dar aquela mexidazinha em carro, sabe que a Fueltec é uma injeção programável fantástica. Então, ela já está aderindo, os desenvolvedores já estão aderindo a uma modalidade que possa gerenciar um sistema elétrico para fazer o trabalho de um motor híbrido, um sistema híbrido em um veículo. Então, o futuro ele é bem promissor, tá? Muito promissor para essa tecnologia. Pronto, legal. Então, já que está concluindo aqui, né, 60 minutos, antes que o Instagram derrube a gente, né, então vou agradecer aqui ao Ailson pela participação. Muito obrigado, né? Muitas perguntas, muita interação. Infelizmente não deu para responder todo mundo, certo? Mas agradeço a todos vocês, agradeço pela participação, né? Então a gente também pode futuramente conta, esse tema realmente é um tema muito interessante, né? Então, muito obrigado a isso. Então, vou passar a bola para você, para as palavras finais. Bom, eu agradeço a todos aí a participação, tá? Perguntas excelentes, pessoal que trabalha aí, Jaguarland Roadway, muito obrigado pela participação, tá? Instrutores lá do Senai, Antônio Júnior, meu grande mestre da faculdade,